Fala galera, saudações vascaínas, você está no canal Vasco é Nosso, eu me chamo Diego, eu tô aqui para deixar você muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza rapaziada? Hoje dia de Vascão, tem Vasco mais tarde lá na Arena da Amazônia, lá em Manaus, né? Então a gente vai trazer informações desse jogo, quem viajou, quem ficou de fora, né? Com a escalação, provável escalação dos dois times, enfim, a polêmica que anda comendo solto aí também, entre Vasco e Madureira. Vamos estar falando da 777 Parque, que deu mais um calote, né? Vamos estar falando de jogadores que estão saindo, né? Enfim, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo aqui. Então eu peço para você, mais uma vez, deixar o like aí, que ajuda a gente bastante, se inscreva no canal também, para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Que você também comente, eu quero saber da sua opinião. A sua opinião é de extrema importância pra gente aqui no canal. Então eu peço que você também compartilhe esse vídeo aqui, beleza? Antes da gente começar, vamos estar falando da nossa parceira do canal, a Ed Beer, né? A Ed Beer, que é uma choperia e agora também restaurante, né? Eles estão localizados no bairro Ipiranga, no Alpha Park. Você de Resende deve conhecer muito bem aí, né? Então assim, Ed Beer está servindo almoço lá de segunda a sábado e também funciona como choperia na parte da noite. Então você que está passando por Resende, quer tomar um chopinho gelado na parte da noite, gostoso, só chegar lá no Alpha Park e procurar a galera do Ed Beer. E também você que mora próximo às localidades por ali, é só chegar para poder almoçar ali também, um almoço delicioso, beleza rapaziada? Então, vamos embora aí as notícias do nosso Vascão, que é o que nos interessa, né, rapaziada? Vamos lá. Vamos estar falando aqui dos relacionados para o jogo, né, entre Vasco e Madureira. O Vasco enfrenta o Madureira hoje lá na Arena da Amazônia, às 21h30, né, com transmissão da Band, transmissão da Vasco TV, da Gold e da Premier. Esses canais vão estar passando o jogo do Vasco hoje, né? Você que é vascaíno, obviamente, vai assistir na Vasco TV. É a minha indicação para vocês aí, né? Com isso, rapaziada, o Vasco, né, levou o time titular para lá e como que foi feito essa logística toda, né? O Vasco, né, fez a pré-temporada, né, terminou a pré-temporada no dia de ontem, né? Anteontem, na verdade. Viajou no dia de ontem para Manaus, já se encontra em Manaus, a torcida fez uma festa lindíssima lá, né? A rapaziada lá, Verrete, Felipe Coutinho, Pai, enfim, todo mundo atendeu os torcedores ali do Vasco, muito bacana, eu acho muito maneiro. Acho que o Campeonato Carioca, se tem um lado bom do Campeonato Carioca, para mim é esse, né? Porque tem a oportunidade de viajar para os estados do Brasil, até porque o Vasco, né, tem uma torcida gigantesca no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Então, o Vasco foi lá e foi para Manaus, foi muito bem recebido, lotado lá em frente ao hotel dos jogadores, onde os jogadores estão, lotado, enfim, era recebendo o Vasco aí, as ruas, tudo muito bacana aí em relação à recepção lá no Vasco. Manaus é muito Vasco, realmente. Para essa partida, né, o Vasco relacionou os seguintes jogadores: Alex Teixeira, Bruno Lopes, Coutinho, Fusato, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Maxime Domingues, Maxwell, Oliveira, Paulinho, Paulo Henrique, Paier, Felipe Gabriel, Puma Rodrigues, Souza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Esse é o elenco que o Vasco levou lá para a Arena da Amazônia para enfrentar o Madureira hoje, válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Quarta rodada essa que já teve início no dia de ontem. Vou trazer alguns resultados e também a classificação aqui para vocês. O Maricá venceu o Nova Iguaçu por 2-0. O Bangu perdeu para o Flamengo de 5-0. O Botafogo perdeu para o Volta Redonda por 2-1, né? Isso tudo no dia de ontem.
E hoje, né, vai ter lá em Bacaxá, Boa Vista e Sampaio Corrêa. No Luso Brasileiro, Portuguesa e Fluminense. E na Arena da Amazônia, Vasco e Madureira. Né? Com isso, o Maricá continua ainda na liderança do campeonato com 10 pontos, seguidos Volta Redonda com 9, Nova Iguaçu com 7, Portuguesa com 6, né? Flamengo com 4, Madureira com 4, Boa Vista com 4, Sampaio Corrêa com 4, Botafogo com 3, Vasco com 3, Fluminense com 2 e Bangu com apenas 1 ponto. Né? O Vasco vencendo hoje, soma 6 pontos, já pularia ali pelo menos à frente da mulambada. Se a gente vencer hoje, a gente já consegue passar pelo menos o Flamengo ali. Né? Com isso, a retrospectiva, né? O retrospecto de Vasco e Madureira é o seguinte: são 163 jogos durante a história, né, dos dois clubes, com 120 vitórias do Vasco, 30 empates e 13 vitórias do Madureira, cerca aí de 74% de aproveitamento do nosso gigantesco, né? E com isso o Vasco pode vir a campo aí, né? O Vasco que vai ter a volta dos titulares, vai ter aí força máxima contra o Madureira, né? Iniciando o ano da equipe principal, né? O Vasco estava vindo jogando aí com os meninos, né? São 3 empates e agora volta os profissionais, a galera titular ali que vai dar o seu pontapé inicial para esse ano de 2025, né? Com isso, o Vasco de Fábio Carille, estreante também do dia, né? Vai vir aí, pode vir, né? Na verdade, com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira e Lucas Piton. Jair, Paulinho, Tietê, Coutinho, Alex Teixeira e Verrete. Esse deve ser o time que Fábio Carille deve colocar para enfrentar o Madureira hoje lá na Arena da Amazônia. Com isso, o técnico do Madureira, Daniel Neri, deve chegar aí com a seguinte equipe: Mota, Celcinho, Arthur, Marcão e Evandro, o Wallace, Vaguinho, Marquinho Carioca e Marcinho, Renato Henrique e Minho. Né? Essa é a equipe que o Madureira provavelmente deve colocar contra o Vasco. Essa polêmica toda entre Vasco e Madureira, o Madureira soltou uma nota que eu falei para vocês no vídeo passado, o Vasco respondeu também, depois o presidente do Madureira respondeu de novo, né? Fez até alguns ataques ali ao Pedrinho, mas assim, eu não vou nem entrar muito nesse contexto não, porque para mim isso aí é muito político, tá? É muito político, não tenho dúvida nenhuma disso, né? Acho que a galera tá perdendo um pouco a mão aí, como sempre, quando se fala de política, principalmente no Vasco, as coisas se perdem um pouco. Então basta que a gente não dê para eles a atenção que eles querem. Isso vai abafar o caso, eles vão acabar. Mas para mim, eles estão querendo aparecer, né? Fazendo de menininho birrento que eu quis viajar com o coleguinha, né? Que não pôde viajar, na verdade, com o coleguinha no ônibus, né? Acho que é mais ou menos por aí. Mas enfim, Madureira é um clube tradicionalíssimo no Rio de Janeiro também, tem a sua importância, né? Mas tá querendo, o presidente, na verdade, não representa toda a associação lá do Madureira, né? Mas acho desnecessário, né? Vamos seguir pra gente tocar aí esse vídeo aqui falando de notícias boas, né? Galera, Juan Esforça pode estar de saída do Vasco, né? É uma pessoa próxima ao jogador, né? Segundo a informação do podcast Cruz Maltino, chegou a falar o seguinte, que essa pessoa disse o seguinte: a ideia do Juan era continuar no Vasco, mas parece que não levam isso em consideração. Então eles encontrarão um clube para ele jogar. Né? Tudo indica aí que o Esforça vai estar de saída do Vasco. Uma volta para a Argentina não está descartada, um empréstimo também não, mas quem sabe uma venda futura aí pode aparecer para o Esforça estar saindo do nosso gigantesco, né? Quem está de saída também e já até assinou a rescisão, galera, é o Emerson Rodrigues. Assinou a sua rescisão e não é mais jogador do Vasco. Ele está a caminho da Bulgária, né? Ele pertence ao Inter Miami, veio para o Vasco, as coisas não aconteceram como ele gostaria que acontecesse,
né? Começou até bem, mas depois deu uma caída muito, muito grande. Na minha opinião, entre Emerson Rodrigues e Jean Davi, eu dispensava o Jean Davi, tá? Entre esses dois. Se fosse para dispensar, puder dispensar os dois, ok. Mas se fosse para escolher, escolheria dispensar o Jean Davi, né? Mas enfim, ele já está de saída, já assinou sua rescisão e está a caminho da Bulgária, né? Falar da 777 Patriot, que ressurgiu das cinzas, como todos nós sabemos, né? Fizeram aí um estardalhaço querendo entrar na justiça contra o Vasco novamente para tentar recuperar aquilo que eles acharam que eles perderam, né? Mas o escritório de advocacia que defendia o pessoal da 777 Partners pediu demissão. Eles se demitiram por falta de pagamento, né? Essa é uma notícia que trouxe aí o Rafael Ribeiro, né? Junto com o Diogo Dantas, né? Jornalistas trouxeram aí essa notícia e eles escreveram o seguinte lá no News Colina: escritório que defende a 777 em mediação com o Vasco se demite por falta de pagamento. Os americanos devem cerca de 380 mil, algo em torno de 1.800, 1.800.000 reais para o escritório renomado de advogado Sérgio Bermudes. Em função disso, os advogados não defendem mais o processo da mediação em curso junto à Fundação Getúlio Vargas sobre a situação da SAF do Vasco da Gama. A direção do Vasco pretende se valer dessa inadimplência para reforçar que a 777 não teria como fazer o aporte previsto em 2024 de 270 milhões, né? Tá mais do que provado que essa empresa, que muitos ainda defendem, né, veio aqui para causar discórdia no Vasco e fizeram essa palhaçada que fizeram no Vasco aí, né? Mas enfim, galera, águas passadas. Tomara que esse processo lá na Fundação Getúlio Vargas caminhe, o Vasco ganhe e o Vasco consiga fazer a sua venda aí com mais tranquilidade. E para finalizar, rapaziada, vamos falar de Jean David, ou Jean Menezes, assim como ele chegou aqui no Vasco, né? Jean David, ele tem aí um interesse do Colo-Colo, né, que está em contato com o Vasco, segundo a rapaziada do RTI Esportes, né? Foi falado aí que o Colo-Colo tem interesse no Jean David, né? E o clube tenta, de alguma forma, convencer o Vasco de emprestá-lo, né? O Vasco, né, acho que não vai fazer jogo duro para que isso aconteça, mas uma venda para o Vasco que seria melhor. Mas por isso, né, a galera lá do Chile está tentando um empréstimo. Um retorno ao Chile, na visão do jogador, não é ruim, tá? Então pode ser que esse negócio se concretize, dependendo aí das conversas entre Vasco, Colo-Colo e Jean David, né? E Colo-Colo que contratou agora o zagueiro uruguaio Santiago Rodrigues, né? Junto ao Godoy Cruz da Argentina. Agora ele procura qualificar o ataque na contratação de Jean David, né? A RTI apurou, né? E o Colo-Colo está focando aí para poder tentar o empréstimo dele para o Vasco, do Jean David para o Colo-Colo, né? Enfim, acho que é uma boa pro Vasco, acho que é uma pro jogador, porque acho que já deu para ele aqui também, né? Nada contra o jogador, obviamente, mas são coisas que a gente precisa, tem ciclos, né? Então acho que o ciclo do Jean David também já deu aqui no Vasco. Então acredito que vai ser bom tanto pro atleta quanto pro clube e também pro torcedor, né, rapaziada? Vou ficando por aqui. Um ótimo dia de trabalho a todos. Quintou, rapaziada. Que Deus nos abençoe. Valeu!